Retornando ao programa Mais Saúde, que é a continuação do programa da semana passada, com a nossa super convidada, a doutora Daniela Seixas, que está dando uma aula para todos nós, porque hoje já vou mudar um roteiro lá em casa, vamos começar a comer, para quem não tem problema, vamos picar a laranja e começar comendo laranja no início da refeição. Doutor Roque vai adorar, vai adorar. Mas um dos outros alimentos que você colocou e elegeu foi a melancia. Me conta dela. A melancia, ela tem um carotenoide que está presente também no tomate, que é o licopeno. Ele tem uma ação muito importante. Primeiramente, foi estudado na prevenção do câncer de próstata, mas ele protege contra doenças cardiovasculares. Olha. Então, há vários estudos com mulheres, inclusive, mostrando essa propriedade. E por que eu escolhi a melancia? Porque na melancia o licopeno está muito biodisponível, em torno de 60%. Se a gente comparar com o tomate cru, só está 13%. Né? Então, sem processar, seria uma fonte muito melhor que o tomate. Então, por exemplo, um suco de melancia, ou mesmo a melancia na forma in natura, tem um licopeno biodisponível, por isso que eu achei interessante. Né? Você sabe que a gente tem uma receita que depois eu tô lembrando, eu separei para testar lá em casa, de um molho de tomate com tomate e melancia. Uma vez uma turma me falou isso, que elas tinham uma receita. Gente, eu quero fazer essa receita, porque aí então o licopeno vai ficar mais biodisponível. Exatamente, porque quando a gente falar do tomate, a gente vai ver que precisam alguns fatores para biodisponibilizar esse licopeno, né? E na melancia já está muito mais biodisponível. E tem uma coisinha importante na melancia, essa famosa glutationa. Glutationa tem também, mas né? concentrações menores. Mas também tem, né? Também tem, todas as frutas têm. Ah, tá. Glutationa, todas. A gente fala do abacate porque ele está lá em cima, né? Mas todas as frutas têm glutationa. Então, se a gente pensar num consumo rico de frutas em geral, contribui muito. Tá. Que mais que você me diz da melancia? Tem também um aminoácido que se chama citrulina, né? E ele é precursor do óxido nítrico, que justamente faz vasodilatação. Por isso que ele é muito interessante também para o atleta, por exemplo, né, no exercício de endurance, que precisa esse aporte maior de nutrientes, de oxigênio, ou mesmo para pessoas que têm, por exemplo, hipertensão arterial, onde ter vasodilatação é um mecanismo interessante. Né? E ela tem na parte vermelha e na parte branca, como que é? Na parte branca tem um pouco mais. Tem um pouquinho mas mais, tem na né? parte vermelha também. Uhum. Então, comer a melancia dá uma raspadinha para tentar pegar o máximo possível. Tá. E melancia é uma coisa tão simples, tem no Brasil inteiro, Sim. É um preço fantástico. Tem alguma quantidade que você diz, olha, essa quantidade é a quantidade ideal? Porque melancia, como a gente fala em francês, se deixa comer, né? Essa se laisse manger. Então, é a tal história, pode comer melancia? Pode, mas uma inteira também não, né? E é uma coisa, você tem uma melancia, você vai lá na geladeira toda hora, pega um pedacinho. Quando você vai ver, você come a melancia inteira, né? Como ela tem muita água, né? Eu acho difícil a pessoa conseguir comer tudo, a não ser que seja justamente espaçado, né? E algumas pessoas se preocupam com o índice glicêmico dela, falando que é alto, né? Mas isso não me preocupa, porque a carga glicêmica é baixa. Qual a diferença do índice para a carga? Tá. A diferença é a seguinte, o índice glicêmico é estabelecido por uma porção fixa de carboidrato, que podem ser 50 gramas ou 100 gramas, sempre em comparação com uma referência, que geralmente é uma solução de glicose ou pão branco. Então, a glicose ou pão branco vai ser o 100%, o alimento testado vai ter um valor em relação àquele percentual. Né? Só que a carga glicêmica, o que ela faz? Ela ajusta para a porção de carboidrato que tem, a quantidade de carboidrato que tem, numa porção padrão. Por quê? Porque a melancia tem índice glicêmico alto, só que ela tem muita água. Então, para eu chegar nas 50 gramas para fazer o teste do índice glicêmico, eu teria que comer quase uma melancia inteira. Olha que interessante. Então, quando a gente ajusta para uma porção que é mais viável de consumir, que seria uma fatia, a carga glicêmica é baixíssima. Perfeito. Porque nessa uma fatia tem muito pouco carboidrato. Perfeito. Né? Então, o que realmente importa para a gente é a carga glicêmica. Né? Tá, e você sabe que um dos raros sucos que eu, inclusive a única receita de suco que eu tenho no meu livro do Alimente Bem as Suas Emoções, que é da melancia, gente, você bate com um pouco dessa parte branca que é vasodilatadora e põe um pouquinho de canela. Canela? Não, Dani,
Faz Delícia. isso. Você vai ficar encantada. É uma delícia. Com gengibre fica muito bom também. Então já fiz temos com aqui. gengibre. Então eu vou experimentar o gengibre e você experimenta a canela. Bom, e para perfeito. encerrar com chave de ouro, né? Vamos para o próximo alimento que nós já até falamos dele, né? Que é o tomate. Gente, tomate. Agora, vamos só alertar uma coisa. Tomate sempre é um grande campeão de presença de agrotóxicos. Sim. Mas eu também descobri o seguinte, se você pegar o tomate cereja e plantar na sua jardineira, dá. Porque lá em casa eu plantei e fotografei e comemos. Então, o tomatinho cereja é uma possibilidade de você também fazer uso dele sem grandes problemas. Sim, Mas falando do perfeitamente. tomate e tudo que o tomate pode fazer de bom, conta dele. Tá. Se a gente comer o tomate in natura, da forma como ele está nessa foto, ele vai contribuir com um teor de fibras, com potássio também e um pouco de vitamina C. Né? O licopeno, que é o que a gente sempre enfatiza no tomate, a biodisponibilidade no tomate in natura é muito baixa. Você falou que é 13%? É somente 13%. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que ele fica meio que ligado com a fibra, então já é difícil de separar. Tá. Segundo, pela forma química que ele se encontra, que a gente chama de trans. Isso é em relação à configuração dos átomos de hidrogênio, na dupla ligação, que se chama trans. Essa forma trans, a gente não absorve adequadamente. Tá. Né? Então, quando a gente fala dos derivados do tomate, então, por exemplo, o molho de tomate, O suco de né, tomate o já suco processado. de tomate processado, o extrato de tomate, o que acontece? Primeiro, o dano físico. Então, você quebra o alimento. No você quebrar essa parede celular, essa estrutura de fibra, você já libera parte desse licopeno. Né? Só que, mesmo tendo liberado, ele ainda está na forma trans. A gente absorve melhor na forma cis. Né? E essa mudança de conformação, quem faz é o calor. Ai, que máximo. Então, quando você faz um molho de tomate e essa mudança é lenta, então quanto maior for o tempo que ele fica aquecendo, melhor, maior vai ser a concentração. Por isso que desse fala, cis. né, que o tomate, o molho, fazer bem devagarinho, Exatamente. quentinho, ao longo do tempo, né? Exatamente. E tem ainda um terceiro fator. Então, o primeiro seria a ruptura física, segundo o aquecimento, terceiro a adição do óleo. Por quê? Ele é um carotenoide, então sem gordura a absorção não é muito interessante. Né? Então, o molho de tomate, pelo menos do ponto de vista do licopeno, ganha do tomate in natura. Certo. Tem todos esses fatores. E aí a gente começa a perceber por que a dieta do Mediterrâneo é tão boa, porque sempre eles botam um fio de azeite em tudo, né? Que é a única dieta que estuda, atrás de estudo, sempre confirma Exato. que é a melhor dieta. a melhor de realmente todas. tem como base realmente muito consumo. Dani, alguma coisa em relação à semente do tomate? Porque a gente ouve tanto folclore, né? Que tem gente que fala, não pode comer a semente, porque a semente aumenta ácido úrico. A gente escuta de tudo, né? Sim. E você tem alguma informação sobre a semente? Informação científica, não. Nesse sentido, não. Realmente, a gente escuta isso, mas eu nunca vi nenhuma publicação ou trabalho afirmando que isso seja verdade. Tá então, bom. em princípio, não teria O que eu contraindicações. costumo né? dizer é que semente tem que voltar para a terra, né? Eu penso assim, né? Que a gente tem que respeitar a natureza, então semente é para voltar para a terra. Então, eu particularmente tiro a semente do tomate, e tanto para fazer o molho, o suco, tudo, e consumo só realmente a polpa. Tá. E Dani, mais alguma coisa? Você falou tanto da nossa melancia, que agora eu tô assim, chegando em casa, eu vou fazer a minha receita de molho de tomate com melancia. Sim. Deve ficar uma coisa extraordinária. Muito bom, mas tem outro ponto importante, por exemplo, no molho de tomate. Por ele ser lipossolúvel, o licopeno, se você consumir 2 vezes por semana, as suas concentrações séricas já ficam maiores. Então é bem diferente, por exemplo, de uma vitamina C, que você tem que consumir várias vezes ao dia, porque a meia-vida dela é muito curta. Os lipossolúveis têm um tempo de meia-vida muito maior. Então aí entra o licopeno, aí entra o abacate ou qualquer outro composto solúvel em gordura. Então o paciente, por exemplo, ou mesmo o ouvinte que quer colocar isso na prática, não precisa comer o molho de tomate todos os dias. Né? Se ele considerar o molho de tomate como uma única fonte de licopeno e ele colocar 2 vezes na semana,
ele já consegue manter as concentrações Lembra, aumentadas. você pode fazer um molho de tomate numa almôndega, né? Exatamente. Você pode fazer várias coisas. Inclusive, recentemente, eu consegui localizar novamente, porque eu andei atrás disso e tinha sumido do mercado. Tem algumas empresas que vendem molho de tomate orgânico e ele é em embalagem de vidro, é tudo de bom. Perfeito. Eu amo. Agora, tem também suco de tomate. E eu acho que esse suco de tomate orgânico, sabe aquela coisa de você querer uma coisa assim, salgadinha no final da tarde para você tomar? E outra coisa, gente, sopa. Sopa de tomate é muito bacana, que aí você está contemplando exatamente e põe um fiozinho de azeite. Exatamente. Então, gente, tem tanta... Daí você põe um oréganozinho, né? Fechou. A gente fechou com tudo. Sim, exatamente. Dani, incrível como é uma farmácia a natureza. Sim, e a gente falou só de alguns alimentos, né? Para cada um pra tem cada uma história. Não, e fora que quando eu vi que no primeiro bloco do programa passado a gente só falou do abacate, eu falei, pronto, vamos precisar de uma semana assim de gravações para a gente contemplar. Dani, queria muito que nós voltássemos a falar num próximo programa a respeito de alimentos. Sim. Porque realmente, Dani, eu vou te convidar a falar com aquela câmera ali para o nosso ouvinte. Qual é o recado que você daria? Qual é a grande dica que você daria para essa dona de casa? Você que é esposa, mãe de 2 crianças lindas. Qual é a grande dica? O que você passaria assim, se você tivesse assim que falar para a população do planeta? Essa é a minha dica. Tá. A dica é muito simples, né? E eu falo isso para todos os pacientes ou para qualquer pessoa que me pergunte, né, o que a doutora Gisela perguntou. Escolha alimentos que você reconhece como comida, ou seja, que tenham apenas um ingrediente. Então, quando você pega o que a gente chama de produto alimentício, você olha o rótulo, você vai ver 3, 4, 5, 6 nomes que você não sabe o que é, né? E o seu corpo também não sabe o que é. Então, ele vai ter que ter muito trabalho para conseguir processar e eliminar isso, tirando nutrientes do seu organismo. Quando a gente escolhe o alimento isoladamente, então, é a carne, é o arroz, é o feijão, a fruta, você não tem todos esses aditivos, esses corantes, esses conservantes que vão fazer mal ao nosso organismo. Então, a dica mais simples que eu acho é, você viu, você reconhece como alimento, escolha que provavelmente vai ser, ou melhor, sem dúvida, vai ser a melhor opção. E sempre lembrando, valorizar o que é da época. Sem dúvida alguma, e o orgânico. O orgânico, na medida do possível. E lembrando que a gente tem que começar a tentar achar agricultores perto da gente. Sem dúvida. A gente perdeu esse contato. Comprar direto. Comprar do direto. Agricultor, sem dúvida então, alguma. gente, eu tenho feito descobertas incríveis. Eu acho que vocês podem também. E todo mundo pode ter uma hortinha em casa. Sim. Essa do tomate, gente, depois que eu plantei tomate, porque agora a minha jardineira não é mais jardineira de flores, é jardineira de fruta, porque tomate é uma fruta, né? E realmente vale a pena, além do que ficar linda. Sim. Dani, como agradecer a sua disponibilidade, agradeço. essa partilha desse conhecimento que você tem, que você coloca à disposição. Gente, está aí embaixo o site da doutora Daniela Seixas. E lembrando, você está afim de uma nutricionista que entenda de esporte? Ela é ótima, ela adora corrida, né? Então, gente, vale muito a pena. Assim como você vinha a São Paulo para me ver, venha a São Paulo para ver a doutora Daniela, porque realmente ela é fantástica e ela ama nutrição esportiva. E o site dela é bárbaro, vocês entrem, ela põe um monte de coisa bacana, tem um monte de coisa legal, visitem e fiquem atentos. Dani, um beijo enorme, fica com Deus, obrigada por tudo. E eu espero vocês no próximo Mais Saúde.